E falando de mercado, falando de consumo, eu gostaria de convidar agora aqui a professora Amanda Gondim, especialista em SAF, especialista em combustíveis avançados, professora de Química do Petróleo na Universidade do Rio Grande do Norte, parceira da AGEL, para dar uma aula para nós de um mercado que parece algo tão distante, mas que é tão presente hoje na realidade, né, de quem está no mundo do biometano, do biogás, além das usinas de etanol e açúcar, parceiras, né, da AGEL na produção de biometano, também com possíveis fontes para a produção desse SAF. Obrigado, professora. Bom, com a apresentação dessa, né, fica difícil aí, tão especialista, mas, enfim, eu gostaria de agradecer ao Alessandro, cadê ele? O Giovanni, que é meu parceiro aí de conversa. Aí, parabenizar, primeiramente, a AGEL, assim, não só pelo evento, pelo convite, mas pelo investimento de pesquisa, né? É uma empresa que investe bastante em pesquisa, em desenvolvimento, e que é difícil no nosso país uma empresa nacional estar investindo nesse porte que está investindo na AGEL. Bom, eu tenho uma tarefa, né, que me foi passada, falar um pouco sobre as viabilidades de rotas tecnológicas, no caso, para combustíveis sustentáveis de aviação, mas para outros combustíveis também. E os avanços que a gente está tendo aí na parte regulatória. Então, eu gostaria de alinhar alguns trechos aqui, né? Porque a aviação, né, no caso. Existem dois meios difíceis de descarbonizar, que se chama aviação e o setor e o do navio, né, de navegação. São dois setores difíceis de descarbonizar. Por quê? Porque o elétrico já está na porta aí de outros modais, já para o avião e para o navio está um pouco mais distante. Não digo que impossível, mas distante. Está aí o Gilberto, aí, que tem, né, avião. E um outro ponto que foi até tocado aqui é a questão de mudança de tecnologia quanto ao transporte em si. Para avião, a gente usa avião e navio por mais de 25 anos, acho que é 25, se eu não me engano, a média. Aí, então, é uma coisa que a gente só troca, né, a tecnologia a cada 25 anos, em média, diferente dos automóveis, que a cada 10 anos a gente vê aí poder mudar de tecnologia, né? Ou seja, mudar também do combustível que faz a propulsão desses automóveis. Então, a gente tem um desafio grande, e é por isso o foco em SAF navio, mas que acaba atendendo às outras mobilidades. Eu acredito que a gente não vai ter uma solução única para a descarbonização, mas várias, e aí vai depender da região, né, onde a gente está e o que é que a gente tem disponível. Eu acho que isso aí, sim, a gente tem que abrir a mente, que a gente tem muitas opções, dentre elas o gás, né, e o biogás, e aí a utilização desse biogás como fonte de energia. Tá? Se é mais viável que um outro, vai depender também da localização. Diante disto, eu gostaria de dar alguns números, né, no caso de produção de uso de SAF, que já é uma realidade no mundo, né? A gente está hoje com 120 aeroportos usando SAF no mundo, seja ele de forma contínua ou de forma, vamos dizer assim, que eles chamam, tem disponível, é utilizado. Mas a gente já tem 120 acordos de compras assinados, mais de 51,4 bilhões de litros, e tem 288 projetos anunciados, inclusive alguns já no Brasil. Então, a gente tem, sim, né, já uma realidade aí crescente. Alguns dos projetos que estão sendo anunciados nessas regiões estão avançados em Estados Unidos e em Europa, né, simplesmente porque eles começaram em pesquisa, em média, 10 anos antes que nós, nesse tema. Tá? E investimentos realmente direcionados de governo que impulsiona esse desenvolvimento lá fora. Certo? Em 2022, SAF teve 300 milhões de litros produzidos,
né? Isso aí simplesmente foi 200% mais do que o ano anterior. Só quero mostrar a vocês o crescente, né, pela demanda desse combustível, que é clara, bem como a necessidade de se produzir. Chegou-se a se falar no COSIA de uma proposta de todos os aviões andar com, no mínimo, 2%. Isso seria uma demanda enorme de SAF. E um desafio também enorme, porque não é uma estrutura... Se eu disser a você que estrutura para produzir SAF é uma estrutura simples, eu estaria aqui mentindo, não é? É uma estrutura de refinaria, né, de uma biorefinaria. Então, não é uma estrutura semelhante, vou comparar a outros combustíveis, né, mais simples, o etanol, como a produção do biodiesel. Não, é uma produção complexa, ele precisa de investimentos, e aí, na hora que fosse 2% em todos os aviões ser obrigatórios, a gente também colocaria alguns países até mais, vamos dizer assim, né, menos beneficiados do que nós no Brasil, nesse input aí. Mas, para você ter ideia do quanto se está pensando em evoluir quanto à SAF. Tá? Bom, algumas rotas, né? O professor Eduardo Falabella falou de algumas rotas, e eu acho que deu para perceber na fala dele que a gente, dependendo da biomassa, a gente tem algumas rotas que a gente pode ser colocadas, né? E aí, para a SAF, é bom a gente ter em mente que na biomassa é importantíssima. Primeiro, que ela tem um valor em cima da produção muito alta. Então, em torno de 40%, se você for olhar os estudos de viabilidade técnica, dá em torno de 30% a 40% do valor da matéria-prima. Então, é importante a gente ter uma matéria-prima o quê? Para atingir barata. Outra coisa para a bioquerosene que eles olham muito, né, é, no caso, a sustentabilidade dessa biomassa, ou seja, o quanto ela é rastreável, sustentável, né, isso aí faz a diferença. Então, na hora que a gente trabalha com um resíduo, a gente tem um ganho muito grande. A gente não está trabalhando com uma biomassa que compete com alimento, e etc. Tudo isso é visto, né, muito bem debatido na Europa, muito debatido dentro do COSIA, né, da ICAO, da IATA, e que quer realmente que esses combustíveis sejam, de fato, sustentáveis, tendendo a net zero. E isso nos leva, novamente, para algumas rotas que podem nos trazer essas vantagens. Tá? São, hoje, 8 rotas homologadas pela STM. Para a aviação, um pouco diferente, as rotas têm que estar homologadas pela STM para poder entrar no avião, diferente do diesel, por exemplo, que são produzidas por esses mesmos processos, mas, no caso, para QAV, tem que ser em algum desses processos. Por quê? Porque foram testados, homologados, eles obtêm hidrocarbonetos com qualidade suficiente para entrar no avião. Então, isso daí não tem escapatória. Boa notícia, né, é que o Fischer-Tropsch é um dos processos em que é possível ele ser utilizado a partir do biogás. Então, a gente tem um processo que pode ser utilizado como fonte ou biogás, certo? A gente tem o Fischer-Tropsch, que eu vou falar um pouco mais sobre ele mais na frente aí. E essa diferença de FT, FT-SPKA, esse A é do aromático. Para a bioquerosene de aviação, o aromático é fundamental estar presente. Ele tem uma eficiência de dilatação das borrachas, ele tem uma série de coisas proporcionadas ao motor que tem que ter aromático. E, por isso, inicialmente, essas rotas não tinham produção de aromático. E aí a obrigatoriedade da mistura de 50%. E ele continua com essa obrigatoriedade de um limite de até 50%. No entanto, a gente já vê notícias de teste de 100%. Por quê? Porque a gente conseguiu rotas que produzem esse aromático. Então, ela é considerada duas rotas, o FT e o FT-SPKA. Isso está aqui, professor Eduardo Falabella, né? A diferença dos catalisadores é que não vai trazer essa molécula de aromático ou não, certo? E o ajuste do processo. Então, a gente tem o FT e o FT, que produz aromático. A gente vai ter o álcool to jet, que é a partir de álcools, certo? Um deles, o etanol, o isobutanol, e que a gente pode obter também
esse hidrocarboneto renovável. Por último, inclusive, foi passado pelo homologado o autojet que produz aromático. A gente vai ter o REFA, tão famoso REFA, que produz o HVO, né, que é a partir de óleos vegetais. E aí, sim, esse é um que, vamos dizer assim, no preço, é o que está chegando já mais perto. Mas por que isso, Amanda, e não os outros? O processo ali, aquele processo de hidroprocessamento a partir de óleos vegetais, todos esses outros úteis. Então, o CAPEX desses outros processos são muito mais altos do que daquele. Aquele a gente só usa o hidroprocessamento. Você vai precisar do hidroprocessamento para o FT? Vai. Você vai precisar do hidroprocessamento se tiver um álcool to jet? Vai. Se você tiver um catálise hidrotermólise, também vai precisar do hidroprocessamento. E ali a gente pega o óleo direto, ou um mestre, ou um ácido graxo, e joga no hidroprocessamento e obtém óleo. Então, simplesmente porque o processo, esses demais processos têm várias etapas, e o REFA não. Só que o REFA utiliza óleo, vegetais. Pode ser o óleo vegetal residual, mas sim o óleo de soja, o óleo de dendê e etc. Certo? A gente tem a síntese do açúcares, esse foi praticamente que abandonado, era uma síntese por fermentação, né, específica, onde se produziu o farmaceno, mas a viabilidade econômica não deu, inclusive foi produzido no Brasil, né, não, foi aqui, né, exatamente. Foi produzido aí pela Amyris, né, a Amyris voltou-se para outros fins de cosméticos, e etc. Era uma indústria química, né, grande, e não tocou isso daí para frente, mas chegou assim a homologada. Existe o REFA a partir de óleo de algas, né, e que também está homologado. Então, a gente tem 8 rotas homologadas, e a gente tem que ver a questão de que ele possibilita aí inúmeros tipos de biomassa, essas rotas. Certo? Então, a gente pode ter lugares do país que é melhor beneficiar com uma rota do que com outra. Tá? Nessas rotas, a gente não produz só bioquerosene de aviação. É uma luta minha, quando a gente começou a trabalhar políticas públicas para a bioquerosene, isso a gente está trabalhando pelo menos eu, né, como rede, desde 2016, era de viabilizar esses outros produtos. Mas por que isso? Porque, senão, minha biorefinaria não vale a pena. Eu não fecho a conta da minha biorefinaria. Então, é quase que bioquerosene precisa, para funcionar, de um pacote. Eu preciso, né, nessa biorefinaria, eu vou produzir biogás. Certo? Um bio-GLP. Né? Ou um bio-GLP, um gás, um butano, um propano também renovável. Eu posso, sim, produzir uma biogasolina, certo? Uma nafta, na faixa da nafta. Eu posso produzir os mais pesados, os lubrificantes, bioóleo, óleos combustíveis pesados para bunkers de navio, posso, sim, produzir nessa mesma biorefinaria. E eu produzo o SAF. Produzo o diesel também. O diesel e o bioquerosene são faixas semelhantes ali, e elas provavelmente produzem junto, ou até mesmo o diesel sobrepõe o QAV, a gente pode utilizar essa faixa. Então, a gente precisa beneficiar esses outros produtos para que essas biorefinarias se tornem viáveis. Então, eu preciso que ela entre na matriz energética. Por isso que, quando a gente fez discutiu no programa Combustível do Futuro, discutiu a importância de beneficiar o diesel verde também, além do bioquerosene. Tá? A gente precisa disso daí e tem isso aí como ponto. Para falando do FT, especificamente sobre o biogás, né, a gente tem um biogás onde a composição média aí é maioria parte metano e dióxido de carbono, certo? A gente tem algumas opções, né? O segredo de viabilidade para a gente estudar está
entre upgrade do gás e reação de Walt-Gas Shift. O UFT está desenvolvido, é uma tecnologia desenvolvida. Se eu chegar ali com um singás de 2:1, de hidrogênio para 1, ele entra no UFT, daqui para lá está desenvolvido. Ele vai produzir um óleo, né, o que a gente chama de syncrude, que é um óleo, um petróleo verde, certo? Se a fonte for verde. Porque se a fonte for verde, porque eu posso fazer esse mesmo processo com gás natural. E já é feito. Então, eu preciso de uma fonte verde para obter um syncrude verde. E aí, fazer o processo de separação daqueles produtos que eu falei anteriormente, certo? É onde o SAF é um deles, como o diesel verde também é um deles. Tá? Então, a gente tem o nosso desafio aqui, é se a gente separa aí o metanol e só usa o dióxido de carbono, ou se a gente também transforma o metano em CO. Eu preciso, para o FT, ter CO mais hidrogênio. Eu vou ter que entrar com fonte de hidrogênio, porque eu preciso de 2 para CO2 de hidrogênio. Então, o ideal é que esse hidrogênio seja verde. Então, eu tenho que fazer esse ajuste desse gás. A reação de Walt-Gas Shift transforma todo dióxido de carbono em monóxido, que eu preciso do monóxido mais o hidrogênio para entrar no FT, que a gente chama, né, do singás. Entrou no singás, a gente obtém esse óleo crudo. Então, toda a viabilidade está aqui. A gente pode fazer esse processo de separação por membrana catalítica, tem estudos por eletrólise, tem estudos, né, no caso aí, de ciclos químicos, tem vários estudos para esse ajuste desse gás para chegar no UFT. Então, o nosso desafio maior é esse daí, para obter o singás, e aí a gente tem um produto onde a gente separa em gás, nafta, QAV, ou diesel, certo? Bem como a gente, para necessidade, etc. Lógico que a gente ajusta as condições de FT para obter um cicrude onde tem um tamanho de cadeia de carbono do interesse. Mas, enfim, é possível aí se ajustar. Tá? A gente tem um projeto lá em Natal, o professor Falabella já está há muitos anos com o FT, né? Eu acho que foi parceiro, inclusive, do CT Gás. No início, com a planta de FT que tem lá, uma planta pequenininha que a gente tinha, ele fez parte lá, e aí o CT Gás ficou com esse case do FT, e quando chegou para o renovável, a gente fez uma palestra da GIZ, né? Um projeto da GIZ, onde a gente beneficiava a glicerina por FT. A gente tem um reator de ciclos químicos, ele oxida e reduz, e aí a glicerina é toda transformada em gás de síntese, hidrogênio e CO, e depois ele vai para o FT. Então, a gente, né, é uma das rotas, tá? Essa planta já está instalada, ela está em funcionamento, ela é a planta principal ali. Ela tem um FT seguido de um hidroprocessamento e de uma isomerização. A ideia é que saísse SAF já por inteiro. Ela está lá sendo operada. A gente tem um destilador ali do lado, aquele azulzinho ali do canto. É um destilador, onde a gente pode pegar as frações, separar e destilar. E a gente tem também um outro RACE, que é um reator, que a gente pode fazer hidroprocessamento e isomerização de vários, tanto do syncrude, que veio dessa planta, como de outro. Então, para testes, né, isso aí já está disponível. Tem um outro para inaugurar no SEI Biogás. Esse projeto teve foco em gás natural, em biogás, né? E eles ajustaram o biogás, inclusive com sucesso, cataliticamente, para obter por FT. Essa planta está para ser inaugurada, ela já foi implementada, ela está sendo otimizada, mas logo, logo, vocês devem receber aí o convite da inauguração dela. Tá? Bom, políticas públicas, rapidamente. Um recado que tem a dar, que a ANP, tecnicamente, como até outros palestrantes inicialmente falaram, está fazendo o papel dela, a gente já tem resolução para
para SAF, para diesel verde, pelo menos, inclusive já ajustado, incluindo as rotas novas. Então, ela vem fazendo o papel dela técnico, né? E o projeto Combustível do Futuro está no Congresso, né, com o deputado Ronaldo Jardim, para sair o relatório. Teoricamente, é para sair agora em fevereiro. Inclusive, há um pedido da entrada do biogás no projeto de lei. Já está. Já está, né? Pois é. Eu acompanhei lá dentro, então, entrou inicialmente só com bioquerosene e com o diesel verde, outros também, assim como biogás, pediram inclusão. E está sendo trabalhado isso daí. Há alguns projetos anunciados, inclusive da GEL, né? Pequenininho do FT aí, no caso. A gente tem a B8, que está anunciado no Paraguai. Todo mundo conhece o projeto do Batistella, foi um dos primeiros. O da Selem, lá na Bahia, um projeto grande. A Petrobras já anunciou investimento em biorefinaria. Tá? Então, tem um anúncio aí da Petrobras. Além do coprocessamento, nunca confunda a biorefinaria com o coprocessamento. O coprocessamento é um processo em que a gente adiciona parte do renovável para diminuir a pegada desse carbono de um combustível fóssil. Ele não produz um biocombustível, por definição, mas ele produz um combustível fóssil com menor pegada de carbono. Assim como a gente entende que o GLP e o gás natural, mesmo fóssil, é um combustível de transição energética, porque ele emite menos CO2 do que os demais. Tá? A Raizen, né, também está aí no grupo, e a BBF também anunciou de entender um projeto. Tá? Bom, aproveitando para anunciar que a gente vai falar um pouco mais de SAF no Congresso em junho, pertinho de vocês, lá na unidade, ali em Foz, né, perto de Londrina, pelo menos, ali no Paraná, dia 17 e 18. E aí a gente fala dos combustíveis avançados lá também. Né? Isso é um evento que a gente faz, é o terceiro, e é um projeto da RBQAV, onde esse projeto vai financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e a gente toca aí esse evento. Bom, aqui professora, então, posso só quebrar o protocolo rapidinho? Fica à vontade. Por favor. Se puder voltar o slide. Volta. Eu queria mais um pouquinho. 2, acho que é 2. Mais um. Antes da política. Mais um. Sim. Pessoal, eu queria estressar isso aqui um pouquinho, só quebrando o protocolo da Amanda, mas biogás em larga escala a gente sabe fazer. Temos aqui Cocal fazendo um projeto maravilhoso, modéstia à parte, Raizen fazendo, GEL fazendo, Crivellaro, mais 5 projetos de implantação no Brasil. Esse negócio está acontecendo. Upgrade em biogás, tem muita coisa, mas eu acho que não tem gente aqui que sabe fazer esse negócio muito bem. Já no Brasil, produzindo no Brasil, larga escala. O Reverse Water Shift, concordo, temos aí nossos desafios, mas tem uma parte quando você usa metano, que não precisa estar resolvido também. FT tem 100 anos, ou 110 anos de processo, várias plantas no mundo. Várias em escalas gigantescas operando. E produzindo cru sintético. Gente, parece sonho, mas não é. Você transformar biogás em petróleo cru sintético renovável, está tudo pronto. Não falta nada. Faltam uns milhões de dólares. Mas tem outra pessoa. Mas tem gente que entende disso também. Então... Mas, de fato, gente, isso aqui assim, poucas cadeias. É que lá fora eu tenho a impressão que o FT chamou menos atenção. O FT está chamando bastante atenção com hidrogênio e com CO2. Né? Acho que tem bastante gente... E aí, por isso que o Water Shift faz bastante diferença. Mas essa cadeia via biogás, é que lá fora pouca gente olha, porque não tem essa escala do biogás que a gente quer fazer aqui. Lá trabalham muito com pirólise. O resíduo é pirolizado, vira o gás, é utilizado para FT, mas faz um bioóleo. E esse bioóleo é beneficiado também para
para isso Só que daí. são outras escalas de resíduo. Né? São outras escalas de resíduo e outros também, outros tipos de resíduo. Mas, de fato, uma coisa que você coloca, que a gente tem que ter visão, ele falou assim, a gente quer que o gás vá mais longe. Isso é uma forma de um gás ir mais longe, porque na hora que a gente transforma ele em líquido, a gente sabe como armazená-lo e transportá-lo. Igual ao fóssil, do jeito que a gente já transporta diariamente gasolina e diesel. Né? Quando a gente fala do gás, a gente sabe, aqui eu acho que não tem ninguém, a gente precisa de uma infraestrutura grande, né, de transporte de gás. Então, isso aqui faz com que a gente exporte gás, mande gás lá para a Arábia Saudita, para a Austrália, para qualquer outro lugar, porque ele pode ser enviado como combustível líquido, né? É uma forma. A questão do hidrogênio também foi falada aqui. Eu vejo também que o hidrogênio tem que ser produzido, mas para ser transformado em combustível líquido, né? E ele ser transportado. Para ser combustível líquido, precisa de carbono. Isso. Que está sobrando no biogás também. Isso, está sobrando no biogás. Né? Então, precisa, sim, do carbono. E tem uma pegada baixa por ser de resíduo, né? E ser capturada de CO2. Então acho que assim, a gente está fazendo o nosso projeto de Fischer-Tropsch. O nosso desafio é achar soluções tecnológicas para pequena escala. Se eu quisesse comprar uma planta de 100 milhões de litros, eu chave na mão amanhã. 2 anos de obra, ele entrega. A gente está tendo dificuldade para achar os fornecedores que façam isso em pequena escala de uma maneira que funcione. Acho que a gente tem um downscale problem, não um upscale. Então, eu acho que a saída é microreatores. Então, São microreatores. E aí, mas de qualquer jeito, em abril do ano que vem, eu espero que no próximo GeoDay, a gente vai estar produzindo, já numa escala semi-comercial, 180 mil litros por ano, aqui pertinho. Pois é, Alessandro, outra coisa que, até para desenvolver isso, eu estou conversando com vocês, mas eu acho que deve ter outras empresas aqui que são suas parceiras aqui no evento. Está aberto um projeto FINEP para financiamento de projetos, né, de economia circular, especificamente para SAF, para combustíveis avançados. Vamos olhar junto. Inclusive na Noruega. Então, assim, tem, inclusive, né, hoje aporte de recursos para auxiliar esse desenvolvimento. Né? E a chave da história está no desenvolvimento. Como é que você vai baixar custo? Se eu desenvolver algo, né, que avance isso daí. Está aqui a Airbus, está tudo vendido o SAF já. Só se tiver, está vendido, né, Gilberto? Então... Sim, professor. Você cutucou um ponto. É o seguinte, a Amanda, essa moça sempre tão inteligente, colocou, né? Eu fui gerente por 20 anos de Fischer-Tropsch na Petrobras, tá? E Fischer-Tropsch tem 2 grandes desafios, apesar de ser uma tecnologia dos anos 20, né? Franz Fischer e Hans Tropsch começaram em 1920, tá? Os 2 grandes desafios são, primeiro, o catalisador, tá? O catalisador é um grande segredo, tá? E é importante, as empresas não fornecem o catalisador com facilidade, tá? Mas o segundo ponto que você colocou muito bem é o problema de escala, tá? Fischer-Tropsch só se torna viável dentro da tecnologia tradicional numa escala muito grande, tá? Senão ele fica absolutamente economicamente inviável. Então, qual é a solução para isso? E é a área em que eu introduzi na Petrobras e venho trabalhando há muito tempo, e a Amanda colocou com muita propriedade, entendeu? É a área de intensificação de processos, ou seja, microreatores, tá? Porque o grande problema também é a eficiência energética, né? Na verdade, o que a gente usa no Fischer-Tropsch tradicional não é a reverse water gas shift, é a water gas shift, tá? Que é altamente demandante, é muito endotérmica. Em compensação, a Fischer-Tropsch é a síntese que mais gera calor, mais exotérmica que a gente conhece da química. Então, é importante a integração energética, tá? A gente ter um reator que vai gerar calor e aproveitar
em outro esse calor gerado, porque ele demanda muito calor. E aí a gente tem esses microreatores que são interessantes, eu já desenvolvi muitos. Num sentido, você tem uma reação e, no outro, você tem a outra reação gerando o balanço térmico. Tá? Então, esse é um ponto fundamental que você colocou muito bem, com muita propriedade. Fischer-Tropsch tem esses dois grandes problemas, apesar de ser uma síntese muito manjada no mundo, e a Amanda também colocou com muita propriedade. Obrigado, viu, Amanda? Não, obrigada a você. Não? Isso. Bom, gente, quem quiser conhecer a planta, está em Natal, vai ter uma em Londrina logo, logo, né? Conhecer mais sobre o processo, a gente espera que ela seja mais, continuamente, que esteja aí já no mercado, mais facilmente. Tá? Obrigada, Alessandro, pela palavra. Obrigado, professora. Obrigado, Alessandro, pela contribuição. Todo Gel Day tem uma quebra de protocolo, né, Lê? Todo ano tem que testar. Obrigado, professor, pela contribuição também. Amanda.